Filipenses 4:13. Eu sei que você já foi abençoado hoje, afinal de contas, até esse momento eu já fui edificada. Eu creio que todos vocês também já receberam a bênção de Deus. Mas acho que creio que Deus ainda tem algo mais a falar com cada um. E em Filipenses 4:13, o versículo diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar todo mundo junto? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, eu vou perguntar à igreja, aqueles que já aceitaram a Jesus, e a igreja no geral, eu vou fazer uma pergunta. Eu posso mentir? Eu posso fumar? Eu posso beber? Eu posso me drogar? Eu posso roubar? Eu posso me prostituir? Eu posso matar? Eu posso enganar? Eu posso, irmãos? Eu posso ou não posso mentir, fumar, beber? Não? Está dividido, né? Pode. E eu vou provar para vocês, na Bíblia e na palavra, que você pode fazer todas essas coisas. Eu tenho um revólver na minha mão aqui. Estou no púlpito. Estou com um revólver. Quer matar alguém aqui? Eu mato. Alguém vai me impedir? Quem é que vai me impedir de fazer isso? Sempre quando eu fizer isso, apontar para alguém, 3 dedos, está direcionado para mim. Aquilo que eu apontar e fizer, retornará para mim. Então eu posso matar? Posso. Aí eu pergunto, onde é que está a vontade de Deus e onde é que está a tua vontade? Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Vamos julgar o verbo querer. O eu, tu e nós. Todos juntos? Eu quero. Vamos todo mundo junto. Eu quero. Tu queres. E nós queremos. De novo. Eu quero. Tu queres. E nós queremos. Nós temos vontades. Nós temos vontade. Nós temos desejos. Certo? Chega uma mulher e fala assim para mim: ai, irmã, eu quero ter 10 filhos. Eu não tenho condições de cara, mas eu tenho 10. Deus falou para mim que é para procriar. Então eu vou ter 10 filhos. Você pode? Pode. Alguém vai impedir você de ter 10 filhos? Ninguém vai poder te impedir. Ah, eu vou fazer um empréstimo no banco de 200 mil reais. Eu não tenho condições de pagar, mas eu vou fazer. Eu vou pôr-lhe a situação lá no banco e vou conseguir 200 mil reais. Eu posso? Claro que pode. Burlando, né? Ele pode. Alguém vai impedir dele fazer essa sacanagem? Não vai. Aí eu vou lá, trabalho um mês inteirinho, suado. Ganho 620 reais, que é o salário mínimo. Aí, a Eliane já tem a experiência disso, Aí, eu vou lá no centro da cidade, eu passo em uma loja e vejo um sapato maravilhoso, custa 400 reais. É o meu sonho. Eu estou pedindo tanto para Deus. Eu posso comprar o sapato, pagar 400 reais e deixar de pagar minhas outras contas? Eu posso fazer isso? Eu posso. O versículo está dizendo aqui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí, eu posso parar de estudar? Cadê os jovens? Cadê os jovens? Eu posso parar de estudar? Posso. Quem é que vai me levar? Meu pai, minha mãe, pela orelha, puxando pelo braço? Vai fazer eu pegar uma caneta? Vai fazer eu escrever? Vai fazer eu passar de ano? Não. Eu posso parar de estudar? Posso. Eu tenho vontade. Eu faço. Aí, cadê os idosos? Levanta a mão aqui todo mundo. Cadê os idosos? Eu sou uma também, já estou chegando lá. Eu posso
meus remédios? Eu posso? Eu posso parar de tomar meus remédios? Posso. Eu não vou obrigar você a tomar. Né? A minha mãe, eu tenho assim, na minha mãe eu comprei uma caixinha assim, onde foi domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí tem de manhã, de tarde e de noite. Ela coloca todos os remedinhos no dia certo. Então, para ter controle, saber que remédio tomar. Mas se ela quiser tomar, toma. Mesmo colocando lá tudo organizadinho, não tendo problema de errar, ela só vai tomar se ela quiser. É a vontade dela. Ela pode? Pode. Eu posso chegar em casa cansado. Quem trabalha o dia inteiro e estuda à noite, chega cansado, não é verdade? Chega que não está aguentando mais. Ou trabalha de manhã, de tarde, de noite, chega em casa. Aí o que eu faço? Ai, eu não aguento mais, né? Peraí. Ai, Jesus do céu. Não aguento mais. Vou tirar esse sapato aqui, sabe? Vou tirar meu sapato, porque eu não estou aguentando de dor mais. Ai, eu vou tomar um banho, relaxar meu corpo aqui, porque vou tirar minha roupa agora, sabe? Ai, vou tirar meu vestido aqui, né? Vou tomar um banho, vou relaxar. Tomei um banho gostoso, saboei também. Aí de repente eu pego a toalha, né? Vou me enxugar. Aí peguei a toalha. Ai, Jesus, eu não aguento, eu tô muito cansada. Sabe? Vou jogando sapato no canto, toalha em cima da cama, vestido lá no chão. Eu não tenho tempo. É muito corrido. Eu não consigo assim. Ai, eu chego em casa, jogo tudo no canto. Eu não lavo louça. Ai, eu deixo, eu tô cansada. E vou largando tudo. Isso não acontece, né? Não acontece na casa de ninguém aqui, isso, né? Tá todo mundo guardadinho, né? Todo mundo guarda, tá tudo bonitinho, né? Isso não acontece. Você, olha, você pode fazer isso? Você pode. A mulher pode fazer isso? É mulher, pode. E o homem, né? E é mais assim, pode fazer isso? Pode. E tem muito homem que faz isso. E tem muito homem que faz isso. Tá? Por que eu posso? Acabamos de ler o versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou filha de Deus. Por que eu não posso fazer? Eu posso fazer todas as coisas. Ninguém vai me impedir. Deus me criou. Eu sou filha de Deus. Eu posso fazer o que eu quiser na minha vida. Ninguém tem nada com isso. Vamos lá agora. Eu posso me prostituir? O corpo é meu. Né? Como diz aquele vocabulário. Eu faço dele o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. Posso fazer isso? Posso. Não tem problema. Minha vontade, eu quero, eu vou fazer isso. Eu posso trair meu esposo? Posso. Posso trair meu marido? Posso. Ir pro inferno também, não tem problema. Posso. Ué, mas eu posso fazer. É a vontade. É a vontade tua. Você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem é que vai proibir uma mulher que começa a sair, né, e fazer o que quiser com o corpo dela? É a vontade. Eles têm vontade. Agora, e fala o contrário, viu, para essas pessoas que fazem essas coisas. O que ela vai falar para você? Fala o contrário. Né? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. É essa o vocabulário das pessoas que cometem essas coisas. Exatamente. Agora, nós vamos abrir lá em 1 Coríntios 6,12. Se os irmãos não quiserem abrir, eu vou até ler aqui. 1 Coríntios 6,12 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Entenderam bem? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Então você sabe que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode fazer o que quiser na tua vida. A vida é sua, o passado é seu, o futuro só te pertence. Faça o que quiser. Mas, aqui diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convém a fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me
está a vontade de Deus nessa história toda? Você está querendo fazer somente a tua vontade? Ou quer fazer a vontade de Deus também? Vamos começar pelas roupas, né? Vocês não viram não, mas nós começamos a jogar aqui, né? Porque isso não acontece na casa de ninguém. Sapato, roupa. Irmão, faz favor. Vamos começar, né? Pega o sapato aqui, coloca bonitinho aqui pra mim. Dobra esse vestido e dobra aqui essa toalha. Coloca aqui dobradinha aqui pra mim. Irmãos, ao mesmo tempo que eu chego em casa e tiro um sapato e jogo fora, eu posso pegar o sapato e na prateleira onde ele está, o mesmo é o tempo deles. Não vai durar mais que 1 minuto. A hora que eu arrancar minha roupa para mim tomar banho, eu tenho um cesto na minha casa, não sei se todos têm, às vezes tem prego pendurado, alguma coisa, né, para pendurar roupa. Mas eu tenho um cesto na minha casa. A hora que eu tiro minha roupa para tomar banho, eu jogo dentro do cesto. Meu marido de vez em quando põe o dedo em cima do cesto. Mas eu coloco dentro do cesto. O tempo é o mesmo? É o mesmo tempo. Eu me enxugo. Para que eu tenho que me enxugar, ir lá pro quarto, deixar a toalha jogada? Porque eu não levo a roupa pro banheiro, eu me enxugo no banheiro, já me arrumo, pelo menos coloco umas peças, né, antes de sair, e pendura a toalha no banheiro. O tempo é o mesmo? É. E não vai ficar tudo organizado? Vai ficar uma beleza. Aí a gente joga a culpa no tempo. Eu não tenho tempo. Eu estou cansada. Eu trabalho e estudo o dia inteiro. Não sobra tempo para mim fazer essas coisas. Mas se você se organizar, começar a organizar a sua vida, você vai ver que tudo vai se tornar mais fácil para você. Gastar todo o salário. Poxa, eu trabalho esse mês inteirinho. Eu preciso pagar aluguel, pagar água, pagar luz, fazer isso, fazer aquilo, compras, tá? Eu posso ir lá comprar o sapato que eu tanto queria? Posso! Mas me convém comprar? Me convém gastar? Ô Jesus, me ajuda a arrumar um emprego extra, me ajuda a fazer alguma coisa, mas porque eu não venho tirar aquele dinheiro do que é necessário. Porque aquele dinheiro já está comprometido. Então, me ajude, Senhor. Não deixa, né, que eu possa gastar todo o meu salário. Aí, você pode matar? Irmãos, acho engraçado, né? Aí, tem gente que chega assim e fala assim, tá em casa assim, Senhor, aí aquele cara estuprou minha irmã, xingou meu pai, minha mãe, é um bandido, eu vou matar ele. Eu vou lá na igreja, se o Senhor responder para mim que eu posso matar, eu vou matar. Mas eu quero a tua autorização. Chega aqui na igreja, né? O irmão está lá orando a Deus, querendo fazer aquilo lá, não, só com a tua autorização, Senhor. Aí a Geni chega aqui na frente e fala, irmãos, aquilo que você está pedindo para Deus é de Deus. Pode fazer. Deus está nesse negócio. O cara olha. Deus autorizou eu matar o cara, eu vou matar. Né? Eu estou colocando no assassinato, mas isso, existe muita coisa, porque quando nós estamos aqui na frente, profetizemos algo, gente, tem milhares de pessoas, tem muitas pessoas, todas elas estão entrando aqui pedindo algo de Deus. Então, nem todas as respostas e nem todas as profecias convêm para mim. Eu tenho que ver, analisar, pensar antes de cometer alguma coisa ou acreditar, principalmente em profecias. Eu posso aqui profetizar na sua vida. Vocês vão ser uma bênção, vocês vão receber uma casa, você vai receber um apartamento, você vai receber uma chave de um carro. Eu posso fazer isso, porque as palavras de Deus, pega aí, Edvalda, a chave do carro. Vocês podem pegar essas palavras para vocês acreditar que isso pode acontecer. Como muitos não vão acontecer, irmãos. A profecia é para aqueles que creem, com fé, com desejo, que acontece. Mas a gente, eu, o pastor, estamos aqui na frente, às vezes nós estamos profetizando, mas pensa bem no que você está pedindo. Convém? Isso é para mim? Eu posso ir lá matar o cara mesmo? É de Deus que Deus confirmou que eu posso matar o cara? Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Principalmente casamento, né? Deus confirma, Deus fala. Eu não estou falando que Deus não fala, mas primeiro você vê a orientação. Analisa os fatos primeiro antes de tomar qualquer atitude. Principalmente quando vem, né, pastor? Senhor, eu gosto tanto de ti. Pai do céu, como eu gosto, eu queria agradar o seu coração. O que eu faço? Aí
Geni aqui, chega aqui na frente. Irmão, venda tudo que você tem e dá pro primeiro mendigo que aparecer na rua. Ô, Jesus. Aí você vende tudo que você tem, faz o mendigo ficar rico, você fica mendigo, aí você vai pedir ajuda pro mendigo. Cadê ajuda? Vocês estão percebendo? Convém o que você vai ouvir aqui. Jesus, eu quero te agradar. E às vezes você vem chegar uma palavra, você vai fazer tudo isso? E tem gente que faz, irmãos. Tem gente que faz. Infelizmente, tem gente que faz isso. Então, convém você fazer? Analise os fatos. Pense antes de agir. Certo? Eu posso roubar? Posso. Né? Eu posso roubar. Tadinho. Né, Rita? Trabalhou o ano inteiro lá. Tentando, né? Trabalhar com o quicão, levantar, tudo. Mas chega, o bandido chega lá porque você fez o ano inteiro. Ele vai leva tudo embora. Poxa, pensa bem. Quem rouba, acabar com a vida de alguém, vai acabar com tudo aquilo que sofrimento que ele ficou um ano conquistando, trabalhando, ou vem agiota, ou vem um monte de coisa lá e te rouba. Você tem uma bicicleta, o ladrão, poxa, levou um ano para pagar a bicicleta pela prestação. Chega o ladrão, vem meia hora e te leva a bicicleta embora. Você pode roubar? O sofrimento que você vai trazer a uma outra pessoa, as consequências que você vai trazer àquela pessoa, vai doer muito. A pessoa batalhou para fazer isso. Mentira, eu posso mentir. Tem gente que mente tanto na vida que ele acredita na própria mentira e faz da vida dele uma falsa realidade. Vive uma falsa realidade. Por quê? Porque ele mente tanto e acredita na mentira. E quando você acredita, a fé se realiza. Aquela mentira pode se tornar uma realidade. Ela acaba se tornando uma realidade. E você viver numa falsa realidade na sua vida. Mentira vai prejudicar a você. Isso quando não prejudica outras pessoas. A mentira não chega a atingir a umas outras pessoas. Prostituir. O corpo é meu. Eu faço o que eu quiser. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha. Eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Agora, pensa bem. Se você se prostituir, se você estiver fazendo algo errado, você estará atingindo, provavelmente, famílias aí fora, e você vai se sentir uma pessoa sempre amargurada, porque uma pessoa que se prostitui, ela não tem realização própria, não se realiza, ela não se sente satisfeita. Pode ter 1, 2, 3, 10 homens, mas ela nunca vai se satisfazer. Os seus desejos não vão se satisfazer, ela não vai matar. Vai acabar se tornando uma pessoa ferida. Essa ferida pode se tornar uma amargura. Essa amargura pode se tornar uma doença. Essa doença pode levar à morte ou ao suicídio. A pessoa pode se matar. Geralmente já vi muitos casos de pessoas que se prostituíram e acabaram frustradas por fazer o que quiser do seu próprio corpo. É a vontade de Deus na minha vida fazer isso? Ou é Deus quer que eu fique desse jeito? Deus quer? Deus não quer. Fumar, né? Eu já fumei. Quem já fumou aqui e deixou de fumar? Né? Temos bastante gente. Ah, pulmãozinho, né? Poxa, o pulmão gostaria tanto de receber um ar puro. Imagina você, tem uma queimada lá no meio do mato, tá aquela queimada, você entra lá no meio, aquela fumaça, né? Você começa a respirar, você não aguenta ficar no meio do fogo, aguenta? Com aquela fumaça? Agora você imagina o pulmão seu, a hora que recebe toda aquela fumaça lá dentro, né? Coitadinho do pulmão, vai acabar doente, pode levar à morte também. Cigarro, né? Eu já fumei, eu posso dizer de cadeira, realmente hoje, graças a Deus eu parei. Graças a Deus mesmo, porque é um vício terrível. Eu posso beber? Eu pode beber. Eu já vi bêbado. Eu já vi bêbado assim. Deus é maravilhoso. Tá lá no boteco. Ai, Jesus é bom demais, irmão. Mas Deus é bom demais.
Olha, você tem que fazer. Eu já vi bêbado pregando, gente, a palavra de Deus. Muita gente de nós prega. Mas eu já vi bêbado falando do amor de Deus. E muitos de nós não falamos do amor de Deus. Você pode beber? Pode. Agora, eu conheço muitos bêbados que começam a levar os filhos desde cedo para o boteco. Desde cedo começa aí. O filho já começa a se ficar viciado desde pequenininho. Ele vai com o pai no boteco, vai tomar uma, toma outra, e aquelas conversas só de corpo para cima, né, gente? Desculpa falar, né? Essas conversas de bêbado ele fica contando tudo que acontece na vida dele, na casa dele, com alguém do lado que não conhece. De repente está arrumando armadilha para a própria casa dele, está contando coisa errada dentro de um boteco para pessoas que não conhecem. Toma cuidado. Você bebe? Convém beber? Poder se pode, mas não convém. Porque a bebida, tem gente que pode tomar um copinho assim, ele já está caído no chão. Tem gente que pode tomar uma grade toda. Né, Júlia? Você conhece já pessoas assim, né? Uma grade toda. Não acontece nada. O cara não faz nada. Tem gente que bebe, ele dorme. Ele dorme, ele não aguenta nem ficar de pé, não aguenta nem falar nada. Agora tem gente que bebe, mata a outra, destrói, espanca a mulher, bate nos filhos. Você vai saber qual é o teu organismo, de que forma ele vai reagir e que exemplo nós podemos dar para quem fala da palavra de Deus e quem está pregando, para quem está servindo a Deus, né? Não é um bom exemplo para que possa ter, mas que você pode? Pode, mas não convém, tá? A bebida, pai e mãe. Um probleminha difícil, né, mamãe? Pai e mãe, respeitar pai e mãe. Hoje em dia é difícil os filhos respeitarem pai e mãe, né? Hoje a mãe falou, os filhos já estão dando 10 respostas atrás. O pai falou, os filhos já estão atacando. É velho, né? Para quê? Não serve, os conselhos nossos não servem mais. Nós estamos velhos, já estamos ultrapassados. O computador está aí a toda, né? Nós não somos modernos. Então as nossas opiniões não têm muito valor. Hoje em dia, os filhos não obedecem, mas aqui diz, na palavra de Deus, que aquele filho que obedece pai e mãe já tem promessas garantidas. E o pai falou, a mãe falou, ouve aqui, sai aqui, para o que for bom aqui, no que não for que ele fala, jogue fora. Mas não responda, não reduza, não diga que ele está errado. Ouça eles com atenção. Mesmo que eles estiverem errados, ouça, porque alguma coisa atrás daquilo entra. Obedeça. Pai e mãe, não retruca e não briga com eles, porque isso é promessa. E Deus não se agrada de quem faz isso com pai e mãe. Não se agrada. Então, eu não estou falando, irmãos, de pais aqui que espancam filhos, que estupram e matam pais. Eu estou falando de pais que educam assim. Porque existem pais de todas as espécies, né? Infelizmente, nesse mundo que nós vivemos, existe. Mas estou falando, se você tem o teu pai, convive com ele, com a tua mãe, não retruca com eles. Amém, irmãos? Amém, jovens? Né? Porque nós estamos aqui, né, da terceira idade já, né? A minha mãe está aqui também, já fui moça. Eu já também fui moça. E minha mãe é uma bênção na minha vida. Né, mãe? Estudar. Pessoal, presidente Lula virou o quê? O que ele foi? Presidente. Ele era formado? Que faculdade tinha? Para que estudar? Não é verdade? O exemplo, nosso presidente do Brasil. Ele nem se formou, não era estudar, ele conseguiu ser presidente. Para que estudar? Né? Vamos seguir em frente. Um exemplo maravilhoso.
estudando? Né? Então o que acontece? Convém eu deixar de estudar? Eu posso deixar de estudar? Me convém parar de estudar? Convém parar? Não convém, irmãos. Porque, queira ou não queira, o estudo nos faz crescer. Eu sei que tem muita gente que tem diploma na mão e não consegue um bom emprego. Mas isso é satisfação própria. Você sabe que hoje, para conseguir na prefeitura um emprego, pagar ali para varrer a rua, se não tiver o segundo grau completo, não entra. E para ganhar, exatamente. Hoje, você vai num banco, você não consegue. O presidente pode ter conseguido. Não sei como. Mas você vai trabalhar num banco, quer trabalhar hoje num banco, se você não estiver fazendo uma faculdade hoje, dentro de uma faculdade, você não entra. Não adianta. Eles não admitem pessoas. Então, qualquer trabalho hoje, né? Agora, se você quiser ser deputado, vereador, pode entrar, irmão, que aí não tem problema, não precisa nada. Tem o Tiririca também, né? Pois é, então, né? E é sempre maravilhoso que nós temos. Irmãos, se quiser vereador, deputado, que eu acho erradíssimo, que deveria realmente ter um currículo bom, tá lá, nós não precisamos de nenhum currículo, tá? A pessoa até sendo criminosa pode se tornar um vereador, um prefeito, um presidente, que eu acho errado. E para você ser honesto, trabalhando, você precisa ter um diploma, você precisa. Mas, satisfação própria, você se sente satisfeito. Mulher do próximo, oh Jesus do céu, é assim? Cobiçar a mulher do próximo, posso? Eu posso cobiçar o marido aí, das mulheradas aí? Pode. Posso? Pode. Mas você posso? Eu posso? Lógico que eu posso. Agora, o que acontece? Convém eu fazer isso? Irmão, eu vou destruir a família dela. Eu vou destruir a minha família. Isso vai envolver filhos. Isso vai envolver sogra, sogro, pai, mãe, parente, irmãos. Nossa, essa traição destrói uma família. Você desestrutura. Se você começar a cobiçar uma mulher casada, um homem casado, ficar com os olhinhos, porque os olhinhos brilham, né? Vê alguém bonito, os olhinhos brilham. Você ficar cobiçando pessoas que já estão casadas, o que acontece? Olha o que você está causando na família de um e na sua família. Porque não é só um marido e mulher que estão se separando. Gente, vai ter problema dos filhos, duas famílias. Problema dos filhos, pai, mãe, sogro, sogra, irmãos. Vai ser uma confusão total com a família inteira. E quem que vai ser a causadora de tudo isso? A dona Gente? Né? Vou começar a cobiçar o marido da outra, vou ser responsável de destruir 2, 3 famílias. Isso quando não envolve mais pessoas. Eu posso fazer isso? Eu posso. Mas me convém? Não. E a minha vontade? Mas eu quero a vontade de Deus na minha vida? Ou é a minha vontade? Eu posso me segurar? Eu posso me controlar? Posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso segurar as pontas, aguentar? Posso. Posso controlar meu sentimento? Eu devo controlar meu sentimento? Devo. Amém? Então, separar casais e conquistar a mulher ou o homem do próximo, isso é uma destruição total familiar. Idosos, né? Você pode deixar de tomar remédio? Pode. Mas o que vai acontecer? Quantos anos você tem, uma Rosa? E você luta? 75. E você, mãe? 83. 73, mãe. 83. 73, tá aumentando esse ano. Irmãs, se vocês pararem de tomar remédio, o que pode acontecer? Ai, minha perna. Artrose. O que mais a doença que tem? Artrose, mal de Alzheimer, mal de... né? Tem mais, eu estou fugindo da minha cabeça. Estoporose de papagaio. Se você não tomar remédio, o que vai acontecer? Vai piorar tudo. Já estamos, né, com 73 anos, 60 e poucos anos. E o que acontece? Vocês ainda têm muito tempo para viver. Meu sogro morreu com 96 anos. Né? Então tem muito tempo ainda para viver. Tem que tomar os remédios certinho. Você pode deixar posto, mas
tem que procurar tomar os remédios certos. Você, né? Se você cometer essas coisas que nós falamos, o que você vai perder? Sua paz. Você não vai ter tranquilidade. Por quê? Você mata, você rouba, né? Você mente, você gasta tudo que tem. Você vai entrar no buraco sem fim. É tribulação. Quem traz a tribulação? Eu mesmo trago a tribulação para a minha vida, para a minha casa, para o meu marido, dentro do meu lar. Quem traz a tribulação sou eu. Se eu andar nos caminhos das veredas de justiça e fazer tudo correto, eu vou ter paz. Se eu não gastar mais do que ganho, se eu não mentir, se eu não prostituir, se eu não fizer isso, eu vou sentir mais realizada, vou sentir mais em paz comigo mesmo. Então a tribulação é nós mesmos que fazemos para nós mesmos. Como eu disse, né, a vida é sua, o passado é seu e o futuro só a ti pertence. Jamais eu sou obrigada e vou obrigar alguém a fazer algo que não queira, mas isso tem que ser da sua própria vontade. Deixar aquilo. Eu queria te perguntar se você quer viver uma vida abençoada ou quer viver nas trevas. Aí vai depender de como que nós queremos viver a nossa vida. E o que fazer? Né? Vou dar uma corridinha agora. Provérbios 1, 7, 8, 9. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Deus fala assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes a doutrina da sua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então seja coerente, tá? Se você obedecer e seguir a doutrina que Deus tem, teu pai e tua mãe tem para a tua vida, ele já diz aqui que a promessa é diadema de graça e uma coroa para a tua cabeça. Então, primeiro passo, assuma: Senhor, eu mato, eu roubo. Não precisa falar para mim, pastor, não, tá? Pode falar baixinho, só você e Deus lá. Senhor, eu minto, eu me prostituo, eu roubo, sabe? Fala só baixinho, você com Deus, não precisa contar para ninguém não. Mas assuma: Senhor, eu estou fazendo isso. Eu sei que está errado, mas eu não quero fazer. Faça o que agrada aos olhos do Senhor, não a minha vontade. Eu tenho que fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus, não somente a minha vontade. Diga para Deus: Senhor, eu sou nervosa, eu quero tudo, eu arranco tudo da casa, eu quero tudo que tem em casa. Eu não consigo, Senhor, sozinho, eu não consigo. Me ajuda a tirar esses nervos meus. Aflora a pele na hora que eu fico nervosa, fica com vontade de quebrar tudo. Diga para Deus: Senhor, eu fumo, eu não aguento largar. Me dá uma vontade louca, insuportável, eu não aguento. Eu quero fumar, eu vou fumar. Eu não aguento. Senhor, me ajuda, eu fumo, eu quero parar. Senhor, eu bebo, eu não aguento. Eu não posso ver um copo, alguém bebendo alguma coisa que eu morro de vontade, eu vou lá e bebo. Senhor, me ajuda, eu preciso parar de beber. Eu roubo, Senhor. Me ajuda, eu não quero mais fazer isso, eu não quero prejudicar a vida de ninguém. Eu também quero trabalhar, eu quero ter meu dinheirinho, eu quero comprar as coisas com o meu dinheiro, Senhor. Então, o segundo passo: agrada aos olhos do Senhor, não a nossa vontade. Porque o desejo de pecar, irmãos, é muito maior do que a nossa vontade. Porque às vezes você tem vontade, você não consegue deixar de fazer isso. Por quê? Porque o pecado, a vontade do pecado é muito maior na nossa carne. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, me guia pelos caminhos da vereda da justiça, me conduz em caminho certo, me conduz em caminho direito, afaste todos os demônios que querem me arrastar para o lamaçal, afasta de mim, Senhor, me coloca no caminho reto. Começa a pedir a Deus. Irmãos, Deus, Ele vai saber que você quer mudar de vida, que você quer ser uma pessoa transformada, que você quer ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Deus vai saber disso, Ele vai sentir no teu coração o desejo de mudança. Quando Deus sente que você quer fazer as coisas certinho, Ele vem, derrama a sua graça sobre as nossas vidas e às vezes nos abençoa. Às vezes a gente não entende porque muitas pessoas estão cometendo os pecados do diabo e Deus vem abençoar, mas nós não sabemos os mistérios de Deus, o que aquela pessoa tem por Deus, que está pedindo para Deus, está pedindo para sair daquela vida. E Deus vem, quando a pessoa quer a mudança, Deus vem e derrama sobre ele. Se você está passando por uma tribulação, aguente firme.
aguente firme, não desista. Não é porque você fez alguma coisa de errado. Às vezes, Deus está te pedindo para você aguentar firme. Diz porque mesmo que algo que você fez também não tenha agradado a Deus, Deus, Ele te ama. Ele ama você. Ele ama as nossas vidas. A única coisa que Deus não nos ama é o pecado que nós cometemos. Mas Ele não vai me abandonar porque eu cometi um pecado. Deus vai estar comigo. Como é que Deus está com aquela pessoa que vive matando outra? Deus vai estar. Deus não concorda no que Ele faz. Mas Deus vai estar presente. Então aguenta firme. Aguenta firme nas mãos de Deus, que Deus vai abençoar. Ele vai passar com você no meio do fogo. Ele passa com você no meio do fogo. Mas Ele vai estar sempre do teu lado. Não se esqueça que cada pecado tem sua consequência. Então, se eu cometi um pecado, eu não vou escapar da consequência daquilo que eu cometi. Se eu mato, eu vou pra cadeia. Se eu roubo, eu posso ir pra cadeia. Não tenho? Se eu cometer alguma coisa, se eu minto, pode arcar. Lembra que eu falei do revólver? Quando eu aponto, eu faço alguma coisa, 3 vêm pro meu lado. Aquilo que eu desejo para alguém de ruim, volta para mim dobrado. Então, irmãos, que nós não tenhamos esses desejos malignos, mas que nós possamos simplesmente abençoar nosso irmão, desejar sempre o melhor para ele. Que isso torna para você. Porque eu desejo bênção para você, 3 bênçãos vão vir para mim. Desejo vitória na sua vida, vai vir 3 vitórias para mim. Tudo que eu desejar no irmão vai vir triplicado para mim. Amém? Por isso, quanto mais nós procurarmos santificar-nos, santifique-se, porque a santificação nos faz entrar mais perto de Deus. Nós somos pecadores e fracos e falhos, mas cada vez que nós procurarmos nos santificar e fazer algo bom, melhor, então nós estamos chegando cada vez mais, nos aproximando. O pastor falou em intimidade com Deus. A intimidade que você vai tendo vai se aproximando cada vez mais com Deus, porque você está fazendo a vontade dele, você está fazendo as coisas corretas, as coisas direitas, então você vai se aproximando cada vez mais de Deus, e Deus vai se aproximando mais de você. Você tem um versículo em João 14,3 que fala: e tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, se você está fazendo as coisas tudo certo, está se santificando, pede para Deus, que Deus vai te conceder segundo a sua palavra. Você pode se perguntar: eu já sei de tudo isso, né? Já sei de tudo isso, eu sei de roubar, matar, destruir, eu já sei de tudo isso. Já conheço isso de frente e de costa. Todas essas coisas que a irmã falou aqui, eu já conheço e sei que pode acontecer tudo isso. Agora Jesus te faz uma pergunta: filho, você já largou de tudo que é abominável? Tudo que não me agrada, você já largou? Pense nisso, irmãos. Vamos se levantar? Gostaria que todos ficassem de pé, fechassem os olhos. Eu gostaria que a irmã Núbia pudesse vir aqui atrás, pessoal, louvor, Deus me ama. Vocês pudessem estar tocando esse louvor enquanto nós fazemos a oração. Feche os olhos. Eu queria fazer uma pergunta. Se alguém aqui, eu vou fazer essa pergunta. Se alguém aqui não aceitou Jesus como seu único Salvador na sua vida, você não aceitou, mas não é que nem Pedro, né? Eu aceito aqui na igreja, mas lá fora eu renego Jesus, não falo dele, não creio nele. Você quer aceitar Jesus como único Salvador da sua vida? Feche os olhos, irmãos, abaixa a cabeça. Todo mundo, feche os olhos. Você quiser aceitar Jesus como seu único Salvador, você quer transformar a tua vida, que sua vida seja transformada e você seja uma nova criatura, só levanta a mão para mim. Só levanta. Levanta. Amém, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Me diz uma coisa agora. Você que quer ver sua vida transformada financeiramente, levanta a mão também. Levanta a mão. Você quer uma transformação na sua vida financeira? Você que vai fazer alguma
irmãos. Você que quer restaurar a tua família, que a tua família está de pernas pro ar, levanta a mão. Amém, amém. E você que sente que tem algo errado na sua vida, que você não está entendendo, tudo que você faz dá errado, levante a mão. Amém. Nós temos bastante gente aqui, irmãos. Você que levantou a mão, todos vocês venham aqui na frente. Vocês todos que levantaram a mão, venham aqui na frente, que nós vamos orar. Hoje vai cair por terra. Deus vai estar abençoando a vida de cada um. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida financeira.